noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Ontem no estúdio, a gente esteve presente com o técnico do Novo Hamburgo, o Edinho, e eu avisei que estaria gravando na noite de quinta-feira, para esse programa de sexta, um programa muito especial. Um atleta que já foi indicado a melhor do mundo. E a gente que vem fazendo uma cobertura um pouco mais próxima agora, ainda mais com a Vivian entrando no grupo, a gente tem conseguido descobrir mais a fundo do futsal. E não é que a gente conseguiu buscar o contato e ter a entrevista com ele? Vivian, apresenta para o nosso público o nosso convidado. Então, boa noite, pessoal. Estamos com Marcelo Fattori, jogador da BMH Chapecoense, quem está há 10 anos, no Futebol 7, é uma grande experiência. Boa noite, Fattori. Um prazer enorme te receber no programa hoje. Boa noite para todos vocês aí, para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Sempre uma honra eu poder estar falando do meu projeto, do time que eu faço parte, e principalmente falar do Futebol 7 também, modalidade que vem crescendo muito, e todo o espaço é sempre muito bem-vindo aí para que a gente possa alavancar cada vez mais aí esse esporte. Sensacional. Eu acho que mais do que nunca a gente vai querer mostrar isso, e está vendo o quão o Futebol 7 está sendo praticado, e hoje com essa, vamos dizer, mais ainda, que tu vai contar um pouco da tua história, mas essa visibilidade que os grandes clubes também estão abraçando, está se tornando algo muito forte. As torcidas estão comprando. Mas antes, Fattori, vou fazer aquela pergunta que eu faço tradicional. Como é que veio o gosto pelo futebol? Conta para nós aí, que cada um tem uma história, uma peculiaridade. O futebol, na verdade, entrou na minha vida muito cedo, bem dizer, como todo menino brasileiro, aí a gente bate uma bola, e eu acho que sempre tive um pouquinho de dom, mas nunca levei muito a sério. Chegou numa determinada fase da vida que eu decidi que eu queria estudar nos Estados Unidos. E aí eu vi no futebol como uma porta de entrada, aquela questão de universidade, eu vi como uma porta de entrada para eu poder estar realizando esse sonho de ir para lá, Uhum. E aí eu comecei a treinar futebol pela primeira vez, que foi aí no Sesc, em Porto Alegre, que era treinado pelo professor Jackson Liberato, que foi atleta do Grêmio. E ali eu tive contato com outros jogadores, com outros atletas da minha idade, mas o sonho deles, na verdade, era ser profissional do futebol no Brasil, alcançar grandes clubes, seleção brasileira. Sim. Esse sonho que todo menino tem, por estar envolvido com eles, por estar vivendo aquele dia a dia, eu acabei também mudando a minha rota e acabei seguindo esse plano, Acabei me tornando profissional, não tive o sucesso que eu desejava, Rodei por clubes de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e quando eu senti que a carreira não ia tomar o rumo que eu queria, eu acabei buscando outros caminhos, Daí eu me mudei para Florianópolis, Comecei a estudar, me formei em administração, e no meio desse caminho aí eu conheci o Futebol 7, que no início era um hobby, Era um esporte de lazer do final de semana, e aos poucos foi se tornando uma coisa cada vez mais séria. A empresa onde eu trabalho, que é a BMH, ela dá nome à equipe da Chapecoense hoje, Então, acabou juntando tudo, um esporte que é amador, mas que eu trato como profissional, Apesar de eu não ser remunerado para fazer o esporte, eu procuro tratar com a maior profissionalidade possível, que eu possa destinar para o futebol 7. Então... Tu resumiste muito bem, e eu acho que é bem legal que tu tivesse uma visão que poucos têm, Porque surgem muitos jovens e muitos talentos que acabam talvez não tendo um olhar no momento, por um técnico, por uma comissão técnica, para ser aproveitado num clube maior, no futebol de campo, e tu conseguiu enxergar cedo e acabou indo para uma outra modalidade da qual era incipiente, no caso, e era tratada totalmente incipiente nessa época, desses 10 anos de tua prática, não tinha toda essa mídia que existe hoje já, e tu deu certo, Daí eu acho que a Vivian pode falar um pouco mais dessa parte. Na verdade, não é questão de enxergar, mas eu acho que muita gente vê no futebol como o único caminho, Eu, felizmente, eu tive uma base familiar muito boa, muito legal, onde o meu pai sempre, quer jogar bola, joga, mas não deixa de estudar. Se tu tiver numa concentração, lê um livro, Então, eu acho que eu pude optar por um outro caminho, que muitas pessoas acabam
não podendo escolher, né? Acabam tendo que Sim. ir somente numa direção. Certo. Vivian, pode continuar, uma pergunta. Vendo todo o teu caminho, né, no futebol 7, tu é um dos poucos atletas que tem bastante tempo já de modalidade, eles são 10 anos, e são 10 anos no mesmo clube, né? Então, dentro disso, tu teve passagens pelo México e pela Itália para representar os clubes no Mundial. Mas o que eu queria te perguntar, na verdade, é o que tu vê de diferente na modalidade, porque atualmente ela é a modalidade que mais cresce, né? A gente está vendo uma mudança bem grande no futebol 7. E o que tu vê assim, de diferente nesses teus 10 anos de casa, digamos assim, né? 10 anos de prática dessa modalidade? Tipo, a minha trajetória, eu acho que é a trajetória de muita gente, né? O futebol 7, na verdade, ela é meio conhecido como uma pelada, né? Aquele esporte durante a semana, o pessoal reúne com os amigos para jogar. Então, todo mundo no início do futebol 7 tinha essa visão, né? É uma pelada organizada, é um campeonato de pelada. E, aos poucos, essa mentalidade foi mudando. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a treinar para jogar o futebol 7. Obviamente, eu comecei a me destacar, né? Porque, querendo ou não, hoje até no futebol 7, no futebol de salão, no próprio futebol de campo, o físico conta muito, né? Uhum. E isso começou a me ajudar e eu fui taxado como trapaceiro. As pessoas diziam, poxa, claro que ele está jogando bem, ele treina, ele se prepara para jogar, sabe? Em vez de ser como se fosse um elogio, eu treinar, uma motivação era... ele só joga porque treina, sabe? Uhum. E aos poucos as pessoas, eu digo isso aqui por Santa Catarina, né? Claro. Onde eu tenho mais contato, as pessoas começaram a fazer o mesmo, começaram a treinar, começaram a se cuidar, começaram a se preparar. Depois que eu fui convocado para a seleção, muita gente começou a pensar, pô, se o Fattori pode, eu também posso. Minha meta é chegar na seleção, sabe? E isso foi alavancando muito o esporte também, né? Então, eu me vejo também como um esporte, as pessoas falam, e isso é muito legal, é muito gratificante. Eu acho que eu saí antes, né? Eu tive a visão antes, mas hoje muita gente tem acompanhado esse raciocínio. Já existem clubes profissionais, né, como o Grêmio, que tem uma estrutura aí de invejar. Eu acho que tem time profissional de campo que não tem a estrutura que eles têm aí. E eu sempre digo, né, apesar de ter uma invejinha deles, eu espero que eles sirvam agora de motivação, de parâmetro, para que outros times, outros clubes, outros investidores fortaleçam cada vez o futebol 7 e a gente possa ter mais gente, mais atletas e técnicos e preparadores físicos e assessores de mídia vivendo do futebol 7, né? Gerando emprego, na verdade, né? Perfeito. Comentando. Perfeito, Fattori. Muito, muito, muito clara a tua explicação e acho que muito educativa, inclusive. E aí que vem a minha pergunta, voltando no tempo, porque eu acho que aí que tu contou para mim um pouco nos bastidores, dessa origem da equipe, que foi através do Space Food, correto? Né? Correto. Uhum. Daí, BMH, hoje, que é do qual o dono da empresa era o mesmo da Space Food. Então, tu fostes trabalhar na empresa e a empresa cresceu junto. Mais ou menos isso? A empresa ela já vinha numa crescente, né? E com certeza ela ter a marca exposta no futebol 7 fez com que ela crescesse muito aqui. A empresa ficou conhecida porque, imagina, tu vai num campeonato de futebol 7 que tem 40 times, cada time com 20 pessoas. A gente está falando de muita gente que passa a conhecer a tua marca, conhecer o teu produto, e isso ajudou muito a alavancar, sabe? Hoje a gente acaba tendo um pouco do inverso. Algumas pessoas que não sabem separar as coisas, eu não vou comer o produto da BMH porque misturam com o futebol 7, entendeu? Sim. Então, antes ajudou, hoje atrapalha um pouco, mas com certeza é uma empresa muito grande. Hoje a gente só trabalha dentro de Santa Catarina, mas tem buscado se qualificar cada vez mais para que a gente possa expandir e poder atingir outros estados, né? A gente tem a meta de até 2022 estar vendendo pelo menos no Rio Grande do Sul ou em Curitiba, né, Paraná, e a gente tem trabalhado muito para isso e a gente espera crescer tanto como o futebol 7, né? Que legal. E aí eu vou continuar, desculpa, Viva, depois eu passo para ti de novo, mas é que me deu curiosidade. O jornalista também tem disso. Esse teu interesse, tanto no futebol 7
E tua entrada na empresa foram juntas ou elas estão tudo ocorrendo paralelas? Não, primeiro eu comecei jogando na equipe, né, no Space Food, Tá. no ano de 2011, e aí eu conheci o Luiz, e na época eu estava estudando administração, e a empresa começava a crescer, era uma empresa, bem dizer, familiar, que começou a expandir, e ele precisava de alguém que ajudasse ele, né, nessa questão aí de administrativa e tal, e aí juntou o útil ao agradável, Tá e aí. a gente passou a parceria do campo para o escritório também. Entendi, era isso que eu queria buscar, eu entendi. Daí está o crescimento, porque o nome BMH também a gente já escuta, sabe que ainda não tem no mercado, mas já se tornou algo, sabe, de conhecimento que existe. Então, tá tudo alinhavado com a tua formação também, né, de administrador, e tá junto nessa caminhada toda aí. Vivi, para fechar o primeiro bloco, faz uma perguntinha daquelas que tu gosta, assim, de saber um pouco mais da curiosidade do jogador. Então, Fattori, tu citaste sobre convocação da seleção brasileira. Não sei se eu estou 100% correta, mas se eu não me engano, tu esteve em todas as convocações desde 2017. Isso? O que tu pode nos falar um pouquinho mais sobre o sentimento, né, de vestir, eu acho que é a camiseta da seleção. Como foi para ti desde a primeira convocação e como está sendo assim ser referência, né, dentro do esporte de maneira nacional? Eu até fiz uma postagem esses dias, né, sobre quando eu comecei a jogar futebol 7, um pouco do que eu falei agora também. Não imaginava a proporção que tomaria, né? Então nunca foi uma meta minha chegar na seleção brasileira. Era uma coisa que no momento não estava acontecendo, já havia tido em outras oportunidades. Então, a gente já sabia quem eram as pessoas que tinham sido convocadas, quem eram os melhores jogadores do Brasil, né? Posso citar Dabá, Miquimba, Luizinho na época, Wesley Neiva. A gente conhecia todas essas pessoas, mas a seleção estava desativada, né? O futebol 7 ele teve uma ascendência muito grande no Rio de Janeiro, nos anos ali de 2011, 2012. Depois acabou tendo uma queda, porque as pessoas que estavam investindo elas saíram fora do cenário, acabaram não investindo mais, e ninguém sabia que voltaria, né? Então, em 2017, quando voltou e teve a convocação, e eu fiquei sabendo que eu estava convocado, foi uma surpresa muito grande, uma alegria, né? E aí, quando tu vai olhar a lista e tava os nomes de todos aqueles caras lá que a gente via jogando lá atrás, e pensava, meu Deus, esse cara joga muito, esse cara é muito bom. Eu já, o que eu vou ir fazer lá, né, cara? Vou jogar só com os caras que são os melhores, mas, eu quero jogar 2 minutos. Se eu tiver 2 minutos, eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu vou dar de cabeça na trave, vou dar um soco em alguém, eu vou... não sei, vou fazer alguma coisa e vou tentar mostrar o meu valor, né? Tentar me garantir, né? E, felizmente, na minha opinião, eu fui o melhor jogador da seleção naquele ano. A gente acabou perdendo a Copa América para o México na final, mas eu fui realmente muito bem. E desde então eu fui convocado em todas as outras oportunidades próximas que tiveram, se eu não me engano são 9 ou 10, né? Hoje eu sou o recordista em atividade de jogos pela seleção, eu tenho 40 partidas, 28 gols, e hoje eu sou esse cara que eu via nos outros antes, né? As pessoas me conhecem, eu chego para jogar nos lugares e todo mundo sabe quem eu sou, assim como eu sabia quem era o Dabá, quem era o Wesley Neiva. Então, é muito legal, é muito gratificante e é o que motiva realmente a gente a continuar treinando, a continuar buscando evoluir sempre e brigando principalmente pelo futebol 7, né, para que mais Marcelo Fattori possam vir pela frente, aí mais Dabá, mais Neiva, mais Vruk e etc. Belíssima resposta. Nós vamos rapidinho aos nossos comerciais e já retornamos. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar.
Estamos de volta, Esporte na TV, com uma das lendas do futebol 7 atual. Vocês puderam, quem pôde acompanhar mais o primeiro bloco, viu? Eu me arrepiei quando ele deu a última resposta, e é bom ver quando a gente tem pessoas que literalmente colocam a vida para frente e a modalidade junto para que ela possa cada vez mais melhorar. Em um estado como Santa Catarina, que eu tive o prazer de morar há alguns anos, sei o quanto valoriza isso. E antes de passar para a Viva, eu também vou te perguntar, e os jogos abertos, como é que foi? Tu já deve ter jogado, com certeza, né? Ou não? É o JASC? É isso, JASC. Uhum. Eu joguei o JASC pro Chapecó, porque eu fiz a categoria de base do futebol de campo, fiz na Chapecoense. Então eu joguei o JASC, eu acho que 2005 ou 2006. Eu já tô meio velhinho também, né? Já tô ficando... Foi a única vez que eu disputei o JASC. Quando eu quis puxar esse assunto é porque Santa Catarina é rica de competições, né? Tem o JASC, tem o JASquinho, né? Tem para terceira idade. O que não falta é competição esportiva no estado de Santa Catarina, né? Mas o JASC é mais futsal, né? Eu nunca joguei futsal. Tá. Sempre fui do campo. De qualquer maneira, a gente sabe que o esporte, de maneira geral, é muito valorizado no estado. Então, isso acho que isso também ajuda a estimular hoje. Tu que veio que está aí vivendo há tanto tempo, consegues enxergar isso, né? O pessoal investe bastante, né? Aqui em diversas modalidades, né? Tem casa atleta, eu não sou perito para falar, não tenho muita propriedade, mas eu vejo bastante gente assim que recebe bolsa atleta e Sim. Né, e alguns tipos de benefício para praticar devidos esportes, assim, então. Mas voltando para o futsal, Vivian, tu que está mais no dia a dia, conta mais uma curiosidade que quer saber do nosso entrevistado de hoje. 2 vezes indicado a melhor jogador do mundo e melhor jogador da América em 2019. Como que foi para ti, primeiro estar nessas 2 indicações de melhor do mundo e receber a premiação em 2019 ali? Como tu citaste antes, 2017, né? Tu considerou que foi o teu melhor ano ali na seleção. Como que foi depois participar dessas indicações e principalmente em 2019 que tu conseguiu ali, né, ser considerado o melhor jogador da América? É muito legal, né? É gratificante. Infelizmente bateu na trave nas 2 oportunidades, eu não consegui vencer. Acho que ficou bem representado, uma vez por um mexicano e outra vez pelo russo. A gente sabe que o resultado da equipe, né, interfere muito. Então, no ano de 2017, a primeira vez ali, o Hugo, o mexicano, ele ganhou, na verdade, todas as competições que a Futebol 7 Internacional fez. Então, ficou difícil de concorrer, né? E na segunda vez, que também em 2019, eu fui o melhor jogador da América e acabei no Mundial, eu joguei pela Lazio, né, Mundial de Clubes. Eu fui artilheiro do Mundial de Clubes. Só que o russo foi campeão do Mundial de Clubes pelo Titã da Rússia e eles foram campeão da Copa do Mundo também com a seleção russa, né? Então também acabou ficando para ele o título. Não ganhei, mas é um orgulho muito grande, uma coisa também que eu nunca esperava chegar, não imaginava. Então já me sinto lisonjeado por ter ficado entre os 3, né? Mas hoje também eu sei que tem muita gente aí que está melhor que eu, né? Tem pessoas que estão podendo se preparar mais, se dedicar mais, com, né, pessoal do Grêmio, do Flamengo e até de outros países também que já tem profissionalizado o esporte. Então, eu perdi a minha chance, mas valeu a pena, foi legal. Não diz que tu perdeu a chance. Como tu citaste na primeira pergunta, hoje tu é o modelo daquele que tu olhava antes e eles olham para ti como o cara que eu quero ser o Faturi, né? Então, eu acho que isso é a melhor coisa que a gente pode querer dentro do esporte, né? E daí agora também outra curiosidade que eu já tinha perguntado para a Vivian, a que tu achas que se deve ter tomado essa proporção mundial positiva da modalidade? Cara, eu acho que o esporte é muito atrativo, né? É um jogo que ele é extremamente dinâmico. O próprio jogo da Chape contra o Valecinos, o time da Vivian, foi um jogo que foi decidido faltando, acho, 30 segundos e teve
virada, empate para um lado, empate para o outro, virada para o outro lado. Até o final do jogo não sabia o que ia acontecer. Eu acho que tem mudado a regra do esporte, né? Antigamente o goleiro linha podia ficar com a bola no pé o tempo todo. Hoje ele só pode ficar 5 segundos. Tem sido feito algumas mudanças. Agora pode dar carrinho também, um escanteio batido com o pé. Mudanças que estão deixando o jogo mais dinâmico e mais atrativo para o telespectador, né? E eu acho que esses são alguns fatores, né? Que estão deixando mais atraente, assim, mais vistoso, né? Certo. Para quem acompanha. Daí, então, agora eu vou dizer um pouquinho pela minha idade. Tipo o futsal que está tendo no Mundial esse ano, né? Ele finalmente está conseguindo ter uma proporção maior depois de tanto trabalho, né? Mesmo que nós éramos o melhor do mundo, mas precisou de muito trabalho e muita visibilidade, que tu falas, né? As competições em todos os lugares do mundo. Hoje, Futset, né? Com aplicativo, com Facebook transmitindo, com tudo, isso torna muito mais popular, né? E as pessoas se sentem próximas. Pô, eu conheço o Fattori, né? Eu vou lá ver o jogo dele. Ah, eu conheço a BMH, eu vou lá torcer por eles, né? Ou eu não gosto da Chape, então eu tenho que torcer contra. Então, de uma maneira ou outra, acaba popularizando. Estaria mais ou menos isso, tu acha? Hoje o acesso à informação, o acesso à mídia é muito mais fácil, né? Eu lembro que não vamos muito longe, em 2017, quando começou de novo esse boom do futebol 7 ali, da seleção brasileira, para tu passar um jogo na TV, tu tinha que disponibilizar o quê? 50, 60 mil reais para tu pagar o horário, para tu pagar a locação do equipamento. Hoje, com um valor muito mais baixo, tu consegue transmitir o jogo para o mundo inteiro, né? Qualquer pessoa tem acesso ao celular, né? Então, tá corretíssimo. Essa facilidade em ter acesso à informação em geral, né? A entrar lá no Instagram e ver quem é o Marcelo ou outro jogador qualquer, isso também tem facilitado muito. E o futebol de salão também, por muito tempo, batalhou, né? Foi um esporte que era profissional, mas quase amador, né? Digamos assim. Até hoje ainda tem muito disso, né? Então, é uma estrada longa até chegar lá num nível de profissionalismo, mas eu acho que a gente está plantando uma sementinha, né, cara? Eu sei que eu não vou viver do futebol 7, eu sei que eu não vou ser um jogador profissional, mas eu tenho consciência que eu tenho deixado um legado, né? Uma história, e tenho talvez encurtado um pouco desse caminho, né? Com o trabalho que a gente vem fazendo. Perfeito. Vivian, contigo? Fattori, vamos falar um pouquinho agora das conquistas e da atualidade, assim, bem desse ano passado e esse ano, quanto ao teu time ali, né? 2020, Campeonato Catarinense e a Copa do Brasil em cima do Grêmio, né? Então, eu acho que isso também conta bastante para vocês, porque, como tu mesmo falou, né? O Grêmio, ele é hoje um exemplo, ele é aquele time a ser seguido pela questão do profissional, estrutura. E vocês conseguiram ganhar, né, uma Copa do Brasil em cima desse time. Foi, se não me engano, 1-1, e daí depois no shootout, né, decidido 3-3. o jogo. 3-3, desculpa, sabia que tinha sido empate. E depois foi decidido no shootout. E agora, já 2021, vocês vêm também de conquistas, né, Taça Governador, Recopa Catarinense, Campeonato Catarinense e o vice da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, né? Então, eu acho que vocês vêm numa crescente, e eu quero saber de ti como é que está esse ano, 2020, 2021, agora participando também Liga Futsal, Copa do Brasil, né, classificado como um dos 4 da região sul. E a questão agora a Liga Futsal também, né? Então, tem vários campeonatos agora vindo. Como é que está a atualidade, assim, para Fattori e BMH Chapecoense? Vamos lá, vamos por partes. Muito grande a pergunta dela, né? Como dizia o Jack Stripador, vamos por partes. Tudo bem. Primeiramente, para quem não conhece o esporte, é importante ressaltar que Santa Catarina nunca foi um centro do futebol 7, né? Nunca teve, assim, tradição. Então, o primeiro título a nível nacional que aconteceu foi a nossa Copa do Brasil em 2020, que ela surge num momento em que tem o Rodrigo Rocha, que é o goleiro da minha equipe, e ele também está na seleção comigo desde 2017. Então, a gente ganhou tudo com a seleção, mas a gente sempre falava falava
que faltava algo que era um título de expressão nacional pela Chape. E a gente bateu na trave algumas vezes e a gente, porra, cara, não acredito, será que não vai chegar a nossa vez? Será que a gente não vai ganhar? Estamos ficando velho, não podemos parar enquanto a gente não tiver um título desse calibre. E o ano passado a gente conseguiu, né, uma Copa do Brasil contra o melhor time do Brasil, né? E a gente sabe que a Chape é muito coração, né? É no amor, na verdade. A gente tem uma base muito forte, é uma base muito unida. E foi foi um presente essa conquista, né? A gente merecia por tudo que a gente tem feito, né? A gente ganha tudo em Santa Catarina, realmente, como ela falou, a gente ganhou a Recopa, a gente ganhou a Taça, a gente ganhou o Catarinense. A gente ficou 85 partidas sem perder em determinado momento. Só que faltava esse título e ele veio com a Copa do Brasil, né? Foi a realização de um sonho para a gente, né? Foi realmente uma amostra de que todo o projeto, todo o amor que a gente colocou nisso vale a pena, né? Para esse ano, a gente sabe que essas competições nacionais são cada vez mais difíceis, né? Mais equilibradas, mas a gente está vivo em todas, né? Copa do Brasil, a gente tem o mata contra o Avaí agora. Na Liga Futsal, a gente está na segunda colocação do grupo, atrás do Grêmio. Então, enquanto tiver chance, enquanto tiver esperança, a gente vai brigando, a gente vai lutando. Nosso time é cascudo, né? A gente não entra em competição nenhuma para participar, a gente entra sempre com o intuito de vencer. Esse é um diferencial muito grande que a gente tem. Então, vamos ver se a gente consegue beliscar alguma coisa aí esse ano, quem sabe. Agora a gente vai jogar a Copa da Liga também em São Paulo, que vai dar uma vaga para o Mundial. E, poxa, disputar um Mundial aí sim seria mais uma realização de um sonho. Eu já disputei pelo Sidekicks do México e pela Lazio da Itália. Pelo meu time, realmente seria marcante. Fechar com chave de ouro, né? Fattori, nós estamos chegando no final, infelizmente. O programa ele é curto. Eu já teria umas 15 perguntas para fazer ainda para ti, tá? Porque foi muito bom o papo e teria muita coisa até para explicar para o público, que isso é legal, que tu passasse uma parte bem didática. Mas eu queria que tu dissesse, antes da mensagem final, e que a Vivian faça o encerramento depois, qual é a tua expectativa daqui para frente dentro da modalidade? Cara, eu não só torço, né, como eu tenho feito todo o possível que esteja ao meu alcance, né, para que o esporte continue crescendo, né, a passos largos. A pandemia, infelizmente, deu uma travada no momento em que ele ia explodir, mas acho que já retomou aos trilhos, né, já está no caminho de novo do crescimento. E eu sempre tudo que eu puder fazer, eu vou fazer, né? Sempre que eu puder estar passando a minha palavra para qualquer pessoa aí que queira nos ceder um espaço, que queira nos dar a oportunidade de falar, eu vou estar tentando sempre fazer o meu melhor para que cada vez mais pessoas conheçam, né, o esporte, entendam e saibam, né, que o esporte não é profissional, mas ele é muito valorizado, é muito amado por quem pratica, né? Uhum. Gera uma paixão muito grande, né? O futebol em si já proporciona isso, e o futebol 7 eu acho que é uma extensão, né? E com certeza vai crescer. Eu acho que tem tudo para ultrapassar o futebol de salão. Eu acho que tem que ser um esporte olímpico ainda. Uhum. Tem tudo, tem a faca e o queijo na mão. Tem pessoas apaixonadas que estão fazendo crescer. Então, eu acho que o caminho é o mais promissor possível e eu torço muito para que dê tudo certo aí. Show de bola. Vivian, contigo para fechar nosso programa. Então, Fattori, quero te agradecer por ter aceito o convite, né? Te desejar sucesso nas próximas competições. Boa sorte também e que seja assim, um ano de conquistas para vocês e cada vez mais, através disso, a modalidade cresça, né? E para daqui a pouco a gente talvez não falar mais que é um esporte amador e sim profissional. A palavra final é tua. A palavra não é tua.
Aí contigo, pode ir. Então, agradeço a Vivian pelo contato. Muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Cláudio. Sempre bem-vindo em Santa Catarina. Quando estiver por aqui, avisa o amigo. Estaremos aí. E é isso aí, cara. A gente se encontra aí em alguma competição, a gente se fala nas redes aí, sempre às ordens. Um grande abraço aí. E é isso, Futebol 7 é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. E obrigado mais uma vez. Maravilhosa. De coração, obrigado por ter aceito o convite, Fattori. Um baita programa. Esporte na TV encerra essa semana com um show de bola, com um dos melhores jogadores que temos no mundo de Futebol 7 conosco. Então, um ótimo programa e fique com a programação da Vale TV.